Olá, meus queridos buscadores. O tema de hoje é muito, muito profundo e muito reflexivo. Talvez vocês nunca tinham ouvido antes isso, que é uma frase que eu criei em mim mesma, de que é assim: bateu, incomodou, pode levar que é seu. Então, quando você está numa situação ou com uma pessoa ou com uma situação em si, que você se sente incomodada ou você se sente atacada ou você se sente não compreendida, né? Então, normalmente a gente não pode muitas vezes tentar mudar a visão da pessoa, do que ela está vendo, mas só você pode mudar a você mesmo do que aquilo quer dizer de você. Por que é que você está atraindo esse tipo de coisa? Uma das coisas mais frequentes que eu encontro nos meus atendimentos é a palavra julgamento, é a palavra rejeição, é o abandono, é o medo. Então, quando alguma coisa no outro me incomoda, eu preciso, antes de mais nada, ver em mim, né? Então, assim, o quanto eu, por exemplo, se eu estou sentindo que uma pessoa não está sendo honesta comigo, ela não está sendo verdadeira, né? E aquilo me incomoda, porque eu sei que ela não está sendo verdadeira, eu sinto isso. Então, muitas vezes eu não posso nem argumentar sobre aquilo, mas eu posso ver dentro de mim aonde eu não estou sendo honesta comigo mesma. O que é que eu gostaria de falar, até mesmo para a própria pessoa, e que eu não tenho coragem, ou eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho medo da rejeição. Então, essa frase bate muito forte em mim, sempre quando alguma coisa que me incomoda, eu não posso mudar no outro, eu tenho que mudar em mim. E mudando em mim, o outro pode continuar do jeito que ele é, mas não vai mais me incomodar. E muitas vezes acontecem de situações em que você vai cortar mesmo aquela relação, aquela situação, porque não é mais. É a mesma coisa que você está num trabalho, por exemplo, que você está super insatisfeita, você sabe que não está legal, mas você continua. Aí, o que acontece? Algumas pessoas ali começam a não agradar mais você começa a ficar irritada, as pessoas começam a te cobrar mais, ou alguma coisa externa na empresa onde você está começa a assinalar isso, e você fica achando que é injustiça, que não estão sendo compreensivos comigo, mas tudo isso pode ser sinais de que é você que não quer mais, é você que um ciclo se fechou. Por isso que eu acho que o autoconhecimento, eu sinto que o autoconhecimento é um caminho muito profundo e muito libertador também, né? Então, eu digo para vocês que eu sou a primeira pessoa que sempre estou me trabalhando. Se eu trabalho com as pessoas, eu sou a primeira via cava, como diz, a primeira cobaia de todo o processo. Então, eu sempre primeiro busco até olhar em mim o que aquilo está me incomodando. E isso é sempre, porque a gente nunca está perfeito. O dia que a gente acabar a nossa caminhada aqui, a gente vai para um outro plano. Mas nesse plano é exatamente a gente perceber os espelhos que a gente atrai. Assim também vale para as pessoas que você admira muito, as pessoas que você tem uma grande admiração. Quando eu encontrei uma pessoa há muitos anos atrás, onde eu tinha uma profunda admiração pela forma como colocava, outras pessoas que eu conhecia ao longo do meu caminho do autoconhecimento, aquilo também estava mostrando para mim que eu também tenho também capacidade de ter aquelas qualidades que eu tanto admiro, que já estão dentro de mim, mas eu não reconhecia, eu não via. Então serve tanto para a sombra quanto para a luz. As pessoas que você tem admiração, que você gosta muito, né? Então tem um caso de uma pessoa que tem uma grande admiração pelo chefe, né? Que ele tem. Então é uma pessoa honesta, correta, eficiente e etc e tal. Então, assim, tudo aquilo está dizendo da própria pessoa, mas é como se ele ainda não reconhecesse, é como se ele não aceitasse, ou porque tem problemas lá atrás que fizeram com que desacreditasse dele ou dela, pode ser tanto uma pessoa, um homem ou mulher. Então, a reflexão que eu quero fazer para vocês é essa. Não adianta você ficar se irritando ou se acabando porque alguma coisa, alguém te ofendeu ou alguém te agrediu de alguma maneira ou com palavras e tal. Eu sei que não é fácil, não é brincadeira, porque muitas vezes a gente nem percebe e a gente fica muito irritada com aquilo. Mas quem está no caminho do autoconhecimento, é uma dica que eu dou
porque eu digo assim, economiza caminho, né, você não fica perdendo tempo. E aí você vai percebendo que você vai se integrando cada vez mais, tanto a sua sombra quanto a tua luz, né. Então assim, se eu tenho uma tendência a me rejeitar, o exemplo, eu vou atrair sempre pessoas que podem estar me rejeitando em algum ponto, podem estar me ignorando em determinados pontos. E assim vale para tudo outra coisa, honestidade, controle, sinceridade, né, e é sempre você com você mesma, né. Então assim, a questão, por exemplo, do controle, quando uma pessoa fica controlando você bastante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Pode ser um alerta da onde você está se controlando na sua vida, em que área, porque não precisa ser necessariamente a mesma área na qual você recebeu esse insight. Então é muito importante que essa reflexão seja feita, para que você possa ficar observando aquilo que você tem a tendência, ó, a palavra diz, tem a tendência a julgar o outro, mas esquece que tem 3 dedos apontados para você. Então, a tendência do ser humano com tantos anos de experiência é o tal bendito do julgamento, quer dizer, você sempre se sente julgada de uma forma ou de outra. Então, isso é importante, essa reflexão, porque vai facilitar bastante o seu caminho, vai resgatar a sua autoconfiança e a sua autoestima, e aceitar também a sua humanidade, porque nós somos humanamente divinos. Então a gente está sempre se transformando, sempre crescendo e sempre evoluindo. Fica aí a dica, dá uma pensada e depois coloca nos comentários se você tiver alguma dúvida, fale comigo, ok? Um grande beijo para vocês.